Horizon Forbidden West tá pertinho de sair, cara. Falta menos de um mês, um dos maiores lançamentos da Sony esse ano. E a IGN, lá dos Estados Unidos, conseguiu ter um hands-on preview, né? Uma prévia do jogo com eles mesmos jogando. Então, vamos dar uma olhada no vídeo que eles falaram aqui, porque vamos fazer um react, porque eles falaram bastante coisa bem interessante. Então vamos vendo, vamos pausando e comentando. Galera, se curtiu o vídeo, então não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal que a gente faz vídeo aqui todo dia. Estamos rumo aos 100 mil inscritos, mas pra chegar lá preciso que você clique em inscrever abaixo e vem fazer parte do clã rumo a essa jornada. Vambora! Fala galera, aqui é o Kaká, vamos direto já então pro vídeo da IGN. Eu vou ativar a legenda, mas é uma legenda gerada automaticamente só pra dar uma guiada pra quem não entende inglês. Mas pode ficar tranquilo que eu vou comentando as coisas que eles forem falar. Horizon Zero Dawn introduced an amazing foundation to Guerrilla Games' post-apocalyptic world. Following it up is no small feat, but after 4 hours of hands-on time with early portions of its 4 horas que tiveram pra jogar. West is shaping up to be a fulfillment of all the promises made by its predecessor. Combat is more complex, exploration is more freeing, and the world is teeming with more intriguing life, both robotic and human, and meaningful things to do. The Forbidden West in all its glory still waits to be seen, but I'm not forbidden from telling you about so much of why it's an adventure on which I can't wait to embark. Então ele falou bastante coisa ali, de que o combate tá um pouco mais complexo, ele falou que tem bastante coisa mais interessante para fazer. Exactly where Aloy's journey begins in the sequel, but rather a little into her quest to find new answers and maybe save humanity along the way. A parte que eles tiveram foi um pouquinho depois do início, mas ainda tá no início do jogo. And Aloy has noticed throughout the world that this red blight is kind of encroaching everywhere. And this is a world-ending threat, and she has to find a way to stop it. The first big question I had when jumping in was how much freer exploration actually would be. Zero Dawn did many things right, but its climbing navigation was one of its most frustrating limitations. A primeira coisa que você está olhando aqui é o sistema de quão mais livre a exploração é, né? Falou que é livre, mas não é toda a superfície que é escalável, não. Mas tem bastante coisa do mundo que é. A quick click of R3 causes a pulse scan around Aloy, apertar o R3, aparece as partes que dá pra subir. Highlighting climbable parts of the world. Another nice addition is the Polecaster, a fancy Eu achava que eles tinham falado que não era só essas partes, mas harder to reach or further points. It's even something that can be used in conjunction with the Shield Wing, a glider Aloy obtained near the end of my demo. O gancho ele puxa nessas partes que ficou em amarelo ali, né? Que ele falou que dá pra combinar junto com o glide e o pulo, né? Spot on a nearby cliff face creates a real degree of freedom missing in Zero Dawn's movement. O conjunto, né, de mais lugar pra você andar, o glide e o hook, né, pra puxar, falou que deixa muito mais livre. And if my time in Chainscrape, the first one I came across, is any indication, there will be a lot for players to find, discover, and lose hours to play. We really wanted to improve, we really wanted to kind of listen to the fans and listen to our reviewers, and also based on our own internal feedback. And so there was a whole set of things we wanted to do with settlements, including general sense of them being more lifelike, better animations, better schedules for the NPCs. Os lugares estão com as melhores animações, a agenda dos NPCs estão maiores. In the sense that when you go into any given place in a settlement, it has its own audio personality. E eles mexeram bastante no quesito do audio design para cada lugar do onde a cidade você tiver seja bem único, bem diferenciado, né? And the Tanakh, and we really wanted to make sure those were as differentiated as possible with, NPCs doing things that they would only do in that tribe. E a gente chegou a ver isso no PlayStation Blog, isso que ele tá falando, de que tem algumas coisas que os NPCs só fazem daquela tribo, né? Tem coisas específicas daquela tribo. But settlements aren't going to be just full of NPCs you can't interact with. There seem to be more side quests and worthwhile ones at that. There is also a wider swath of side objectives I encountered in and out of town, like melee fight pits, environmental puzzles, and even more, like an in-universe board game called Machine Strike that I'm already setting aside a dozen or so hours to lose playing it. And all of these objectives don't feel like one of any open world's biggest potential problems: filler. Instead, narrative director Ben McCaw explained how everything is built with more and better rewards in mind, whether they be new equipment, outfits, weapons, or key pieces of lore.
It's great to have a huge open world, but if all of the activities in it feel kind of tacked on, ele tá falando sobre as atividades do open world, como fica tipo parecendo um filler, né? We wanted to make sure that there's a certain path through this game where if players want to experience the main quest and kind of get to the end of the story as quickly as possible, that they could do that. Porque pode ir direto para a história, mas também tem through this game that's really focused on combat. But if there is going to be an activity in the world, as atividades do mundo, a melee pit, even a camp or outpost associated with Regala's rebels, tem jogo de tabuleiro, things that return from the previous lugar para você fazer um combate. Part of the world, they all need to be part of the story. Eles têm que fazer parte do mundo, mas tem parte da história. É uma coisa que a gente realmente tinha uma crítica do Horizon 1, né? De melhorar um pouco essa sidequest e atividades. E parece que eles estão fazendo isso no Forbidden West. E ele também estava falando que as recompensas são muito boas. É pedaços de armadura, upgrades que você pode fazer. Então vale a pena você fazer essas quests para os upgrades também. I'm asking nicely. Arrest her! I'd like to see you try. So what we wanted to do with Aloy in the Forbidden West is just put her under as much pressure as possible. And so quer botar a maior pressão na Aloy possível nesse jogo. World-ending threat, and she has all the other pressures of like fighting machines and just trying to survive in this world. But she also has this other pressure of trying to live up to the example of her genetic mother, Elizabeth Sobek. This is probably one of the greatest people in history and someone who literally almost single-handedly saved the world. That's a very, very high bar for Aloy to live up to, and it affects her interactions with other people. It's also important to remember that this is someone who grew up an outcast and only just started to interact with the world as a whole in the previous game. And while this opening section teased some of the new tribes Aloy will interact with in the West, it also heralded the arrival como que a of her Aloy new vai ter a sua missão principal também, que ela tá coisando, mas também vai introduction desenvolver um pouco da pressão que ela tá de ter sido um outcast agora, né? Isolada, e agora ela tá dentro do mundo e tal. Ela começou a conhecer o mundo agora, né? No primeiro jogo. Aloy's companions offer different interactions that display different aspects of Aloy's personality. And this is something that carries through the whole game. Cada dos aliados vai explorar uma parte da personalidade, né, da Aloy. Como que ela vai agir com cada companheiro, né? The story and the themes of the Forbidden West. It's really the way that she relates to each of them differently. And the impact that they have on her that really forces her to kind of evolve her personality. É legal de ver várias partes do personagem, né? Como é que ela age diferente com cada pessoa, né? Luckily, Aloy has a few new friends and new tools and skills at her disposal to rise to the occasion. There are now 6 lengthy skill trees players can invest in based on their style. It should all pair nicely with the expanded arsenal of equipment and outfits you require. And in another nice twist on established systems, outfits are more closely tied to these skill trees, and some will offer stat boosts that can make skills stronger. A skill tree? Notably, melee combat is also improved. Opa, não, irmãozinho, peraí, você passou muito rápido nesse aspecto importantíssimo. Calma. There are now 6 lengthy skill trees players. Tem 6 skills trees que a gente pode fazer. Aqui a gente tem o workbench, que a gente viu tanto falar no PlayStation Blog, né, para poder melhorar os stats. E aqui a gente tem o upgrade da arma, né, que aumenta os stats da arma no geral. Isso não é soquetar, isso é upar a arma. Tem como a gente melhorar a arma que a gente já tem, que já pegou, né? E tem o socket ali, tá vendo lá, direitinho ali, ó. Weapon socket. Deixa eu tirar a legenda rapidinho, que tem um negócio ali embaixo. Tem um perks, né? Então a arma, ela tem a força igual que vai pular do 14 pro 17. Então upando a arma, ela vai ficando com dano mais melhorado, né? Tem perks, às vezes essa arma não tem nenhuma, às vezes pode ter alguma coisa interessante que é única da arma, né? E tem também os sockets que a gente pode botar. Além disso, a arma tem level. Então as armas estão um pouco mais expandidas aqui pelo que a gente está vendo no menu aqui. E parece que, pelo jeito que ele falou, as roupas também estão bem parecidas nesse sentido. Ó, falou ali no upgrade que a gente vai liberar o coil slots. Então, tipo assim, a gente faz o upgrade na arma, ela pode abrir um slot de socket. Então ela não só quando upa, ela aumenta os stats. Ela pode ganhar outras coisas também. Então isso é legal. Another nice twist on established systems.
aqui a gente tem o Weapon Upgrade, Outfit Upgrade, Trap Crafting pra gente fazer, né? Potion, Pouch. Pô, legal, tá separadinho, porque a gente tá jogando o Zero Dawn, dá pra ver que eles juntaram tudo, né? Dos upgrades das coisas, juntaram tudo, os ícones são da mesma cor, é um pouco meio bagunçado. Aqui tá separadinho, bonitinho. Outfit Upgrade, ó, parece que tem um pra ele fazer, fica indicado ali. Vai adicionar, liberar benefícios como Skill Boosts e Wave Slots. Então, é parecido, né? Mesma coisa. Vai melhorar algum atributo e um slot pra você botar o socket também, assim como a arma. Outfits are more closely tied to these skill trees, and some... Opa, peraí. Faço rápido aqui. Another nice twist on established systems, outfits are more closely aqui a gente vê aqui que aumenta as resistências do nível 1. Tied to these skill trees, and... Por exemplo, aqui vai melhorar a resistência melee, que antes era 0, né? Então é interessante, pode até colocar alguma resistência que não tinha. Skills, aqui ó, vai ganhar. Ah, agora eu entendi o que ele falou. Não é exatamente que as outfits estão ligadas à skill tree, mas que as outfits elas têm uma skill específica, né? Acho que é isso que ele quis dizer aqui. Por exemplo, aqui ela já dá mais um de concentração, de regeneração de concentração, e vai dar também de aumentar a potência da medicina. Então, isso é legal. Aqui vai dar mais um e Concentration Plus, e um slot trancado aqui também, quando a gente upar mais. Legal. And some will offer stat boosts that can make skills even stronger. Notably, melee combat is also improved. Beleza, agora vamos seguir. Realmente, ele falou que a animação tá muito bem encaixada, né? Todas as animações. E parece mesmo, pelo jeito ali que ela pulou já do bicho, você viu? Tá realmente muito fluido. As flechas elementais voltaram e tem mais, inclusive, de ácido. E você pode fazer com que tem máquinas que respiram ácidos, elas podem dar dano nelas mesmas. Os aliados à volta, né, na verdade. There's a nice blend of new and returning machine types, like the acidic bristlebacks, tem máquinas que voltaram e máquinas novas. Gorilla is clearly saving some of Opa, legal. O menu aqui tá um pouquinho diferente, né? Engraçado, né? Parece o analógico do GameCube aqui, tá vendo? Parece o analógico do GameCube ou não parece? Tem um Export Indestructible. O menuzinho aqui tá um pouquinho melhor. E repara que aqui agora tem... Eu nunca tinha visto... Eu não sei se tinha isso no Zero Dawn, eu não reparei. Mas aqui parece que tem como você... tá vendo? Tem o botão direcional. Parece que dá pra você ir pro próximo, sabe? O que tá próximo ali direto. Na verdade, ele apertou o botão ali, ó. Vamos descobrindo aqui ao vivo, pô. Aqui, ó. Eu não sei se ele apertou aqui, pô. Não, ele não apertou, não. O que foi? New Entry. Então, foi a primeira vez que ele rastreou essa máquina. Aí agora apareceu as paradas que ele tem. Então, tem algumas partes que dá pra tirar, né? E dá pra você ver no notebook aqui direto. Então dá pra você abrir um menu expansível, eu acho, né? Ah, não, irmão. Olha, agora que você pegando todos os detalhes. Pô, vamos lá, olha só. Percebe? Isso aqui pra você passar é porque você não tá... Você tá passando nas propriedades do inimigo. É o fragmento que tá ali em cima. Repara aqui, ó. Repara aqui, isso aqui que a gente tem que reparar. Então, aqui a gente tá analisando o inimigo todo, ele apertou pra direita, ele tá analisando uma parte do inimigo, tem essa outra parte e essa outra parte. Então, nessa parte, por exemplo, ele já vai indicar exatamente as coisas que dá pra fazer, ó, que dá pra tirar essa parte, e se a gente tirar vai ter recursos valiosos, e ela é destruída quando a gente mata. Ou seja, se a gente matar ele sem tirar essa parte, acabou. Né? Então é legal que dá pra você ver cada parte assim separadamente rápido assim, né? Você não precisa ficar mirando no local. Novamente, se tem isso no Zero Dawn, eu tô comendo mosca e não tô fazendo isso, mas é interessante. Gorilla is clearly saving some of Forbidden West's biggest battles for players, including myself, to play through when the full game is released, but I did get to take on one of my most eagerly anticipated newcomers, the venomous Slitherfang. Caramba! To do so, I jumped a bit further into Forbidden West to try out its new arena, an optional area where players will take on various challenges, needing to finish them under a certain time limit to earn medals that unlock some of the sequel's best equipment.
The Slitherfang, with its whole new suite of devastating attacks, is a prime example of the ingenuity Guerrilla displays with Horizon's combat. Coupled with all the new weapons and skills, which I admittedly was still just getting the hang of, defeating the Slitherfang in time was immensely gratifying in the way taking down Zero Dawn's biggest foes was. But with new tricks for both Aloy and foes, these fights are a fresh joy to discover as I worked out the best way to succeed. Or at least survive. I played this particular battle in Forbidden West's frame rate mode, though I switched between the favoring resolution... Calma, peraí. Ele falou que tem esses inimigos grandiosos que são bem satisfatórios de fazer. Apesar de ele não ter explorado muito do como fazer ali, deu pra ver que os inimigos têm várias partes diferentes. Então vai ser interessante. Esse aqui em específico, ele entra debaixo da terra, né? Então achei que tomar bastante cuidado. Mas ele não explorou muito a estratégia pra fazer em combate aqui e no coisa só tá correndo. Agora ele tá falando aqui agora do modo de frame rate e do modo de resolução, coisa que a Guerrilla tinha falado pra gente que ia ter. O modo de resolução vai ser 30 FPS e o modo frame rate vai ser 60 FPS. Só que a gente não sabe qual vai ser a queda de frame rate, né? A queda de resolução, perdão. Quando a gente bota na frame rate. Vamos ver quando que ele falou alguma coisa. And performance options throughout, and found both worthy of my time. Foi isso? Ele falou que trocou entre os dois modos e falou que durante a playthrough dele toda assim ele foi trocando e falou que ambos valem worth my time, valeu o tempo. Mas não deu detalhes. Pô, a resolução caiu muito, não falou nada. É estável, frame rate, não falou nada. Stunning vistas with lengthy views to the enhanced level and amount of detail in a settlement like Chainscrape, to smoother animations both in and out of combat. Forbidden West is frequently dazzling. Appreciably, whereas Zero Dawn's conversations usually involve tight shots on two characters talking, almost every conversation I had in Forbidden West saw the camera pulled back more and let characters be more uniquely animated in their movements and facial expressions. Uma coisa que ele falou aqui que acontecia no Horizon Forbidden West era que as cutscenes que a gente falava com os NPCs eram sempre chegado bem próximo do personagem, assim. Era daqui pra mais do que tá aqui nessa cena, por exemplo. E ele falou que as cenas agora do Horizon Forbidden West eles são um pouco mais abertas, né? E dá pra ver um pouco melhor as animações, que ele falou também que estão melhoradas, né? As animações estão bem mais fluidas. Uma coisa que eu não... Assim, tá cedo, não joguei o jogo, mas uma coisa que eu não gostava no Horizon Forbidden, no Zero Dawn, além disso, é a cinematografia. A cena, eu achava ela muito boba. O ângulo de câmera, ele não tinha nada demais entre as cenas da cutscene. Era plano, outro plano. Plano contra plano, né? Pra quem entende de cinema. Você tá numa conversa aqui, de repente troca pra câmera, a câmera tá atrás da Aloy filmando o NPC, tá ligado? E fica muito nisso e não tem... A câmera não participa muito da conversa. Igual, por exemplo, no Final Fantasy VII Remake, que tem uma cinematografia exemplar. Faz, por exemplo. Nice to see you too. Thankfully, we're only under a month away from getting to see all of this play out in full, and my time with Horizon Forbidden West has me more assured than ever that Guerrilla has really refined and evolved the Horizon experience with Forbidden West. There is an enormous amount of story and territory and combat to be had. But the slice that we did give you is really near the beginning of Aloy's journey. Ressaltando que é perto do começo do jogo, né? Sojourn into the Forbidden West, and also just the very beginning of her evolution as a character. It's an easy comparison to make, but often an apt one. The leap here feels like it could be that jump from Assassin's Creed 1 to Assassin's Creed 2, which is saying something considering ele falou que aqui é mais ou menos o que ele sentiu da diferença do Assassin's Creed 1 pro 2. And then some. Aloy's new journey seems more robust and rewarding than I expected, while retaining the wonder and awe that its predecessor delivered on. I still don't know quite what the Forbidden West itself will hold, but after my hands-on, I've never been more excited to find out. For more, be sure to check out our Podcast Beyond conversation about even more details from our hands-on time with Forbidden West, and if you're interested in hearing about more PlayStation exclusives, be sure to check out our Art of the Level on Uncharted 4's latest chase sequence. A higiene tinha pra falar. Everything else in the world of PlayStation, you're already in the right place. IGN. Nossa, deu certo mesmo, no ataque crítico. Aquela ceninha que ele tinha mostrado ali no início. Beleza, cara, então, vamos lá, opiniões. Gostei bastante de tudo que eu vi aqui. Não diria
que, assim, as coisas que a gente viu no PlayStation Blog meio que já exemplifica também, né? As coisas que a gente tá mostrando aqui. Gostei de ver o Workbench. Parece que não vai ter aquela animaçãozinha bacana do The Last of Us Parte 2, que botava a arma na mesa, pá, mexia. Aquela ali era uma coisa que é realmente bem gratificante. É uma bobeirinha, mas era legal de você ver, né? Ali mexendo na arma, customizando, de repente a arma volta a estar com a aparência melhorada. Mas de uma coisa que a gente tem certeza é isso, cara. A interface agora tá bem mais separadinha, ela tá bem mais organizada, né, eu diria. E, cara, a movimentação do combate, coisa e tal, a gente tem visto bastante coisa e tudo que a gente tem visto tem sido bastante agradável, tem sido bem customizável. Felizmente o combate melee tá infinitamente melhor, mas eles também não deixaram de fazer upgrades no combate à distância também. Como a gente viu, tem mais opções de elementos de flecha, tendo mais elementos. Os inimigos vão ter que agir de uma forma diferente, vai tendo mais obstáculos para você poder passar, por exemplo, e mais estratégias você pode fazer, igual ele fez ali, né, de jogar uma flecha ácida em um inimigo que respira ácido. Eu acho que é isso aí, que o inimigo ele fica soltando ácido e pode acertar os aliados dele na volta. Então isso é legal, parece estar tendo bastante coisa profunda, mais aprofundada no gameplay. E acho que a única coisa que eu gostaria de ver melhorada e que eu ainda não vi, né, o único aspecto é a cinematografia das cenas. Mas vamos ver. Não tem como a gente ver, às vezes tem muita cena que pode ser cena de NPC, né? Então a gente não tem como a gente tirar um dado concreto disso aqui, né? Cena de NPC a gente sabe que é feito de uma forma um pouco mais rápida mesmo, que ela é menos importante. Então, mas vamos ver se as cenas mais impactantes, elas são bem trabalhadas, espero que sim. Mas de qualquer forma, a animação também está melhorada, então já mesmo que a cinematografia seja simples, se a animação tiver de boa, dá pra gente engolir um pouquinho. Mas, cara, tô bastante hypado. Como eu falei, falta menos de um mês pra gente conseguir aqui o Horizon Forbidden West. Então não deixe de dar uma conferida. E se você tá animado, galera, não esquece que a gente tá com uma rifa aí pro Horizon Forbidden West. Tá nos últimos dias. A gente vai sortear ele uma semana antes do jogo sair, que está sorteando o Elden Ring também. Então tá nos últimos dias. Se quiser participar, só dá uma olhada aí no link da descrição. E doar R$10 vai estar automaticamente concorrendo, beleza? Molecada, se curtiu o vídeo, então não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí o que você está achando do Horizon Forbidden West, o que você achou dessa prévia que a IGN teve. Deixa aí nos comentários. E molecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considere assinar o nosso PicPay que tá na descrição. Assinar, você vai estar ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada, considere assinar a nossa vaquinha, cara. RTX 3080 que a gente tá agora 100% em 4K. Renderizar esses vídeos é uma tarefa bem puxada pra nossa placa. Fazer gameplays no PC em 4K pra vocês também. Então se puder dar uma ajuda, o link tá na descrição, junto com as rifas, né, que eu tinha falado pra vocês. Então dá uma olhada aí no link da descrição, beleza? Então vou ficando por aqui, valeu, um abraço e até mais.